Olá, eu estou lançando meu curso A História do Brasil. Vocês me conhecem, sou o professor Dr. Marco Antônio Villa e o objetivo é dar uma visão geral do que há de mais moderno na historiografia brasileira sobre o tema História do Brasil. Tenho certeza que vocês vão gostar. Olá, estamos começando o nosso boletim, o boletim Marco Antônio Villa. Tem três notícias que eu acho que a partir dali dá para a gente construir uma análise do que me parece a questão mais significativa e que vai começar a semana e deve marcar o Brasil nos próximos meses. Claro, antes de mais nada, agradecendo a todos vocês que acompanham o canal, muito obrigado mesmo. E se você está vendo pela primeira vez, se gostar, se inscreva no canal. Se você já está inscrito, indique a uma amiga, um amigo. Eu já estava tão apressado que eu ia saltando essa introdução que sempre fazemos. Mas vamos lá. Hoje dando uma olhada aqui nos jornais, dando uma diagonal, acompanhando o fim de semana, né? Aí, na Bela Megali, do Globo, colunista, né? PF, é a Polícia Federal, entenda-se, né? Já tem data para finalizar inquéritos do golpe. Joias e vacina que envolve Bolsonaro. Portanto, 3 inquéritos, né? Que devem ser caminhados até metade do primeiro semestre e para o Supremo Tribunal Federal. Ao menos nesse momento, serão 3 ações penais. Claro que a questão mais grave é a questão do golpe de Estado, né? Então eu falei, isso ao menos nós temos uma perspectiva de tempo, porque o tempo da justiça não é o tempo dos golpistas e o tempo do Bolsonaro. Eles são muito mais rápidos no sentido de desqualificar, desmoralizar as instituições, enquanto que o tempo da justiça, o tempo do inquérito, que começa primeiro no executivo, claro, a Polícia Federal é do Poder Executivo, que faz todo o inquérito, segue todos os procedimentos legais, isso é enviado aí sim para o Poder Judiciário, aí que no caso o Supremo Tribunal Federal, que deve recepcionar assim como queira, e aí abre uma ação penal, no caso, tudo indica que serão 3. Esse é o tempo que é o tempo legal, da democracia, do devido processo legal, né? Olhando já mais à frente. O tempo dos golpistas é outro, é da desmoralização cotidiana, constante. O Bolsonaro teve no interior de São Paulo, em algumas cidades, apoiando seus candidatos e desqualificando as instituições, atacando os poderes constituídos e falando aquela linguagem reacionária, golpista, antidemocrática e inconstitucional. Aqui em São Paulo, agora. E eu hoje também passando aqui pelos jornais, no Metrópolis, né, um portal, não tem maneira de falar jornais, mas há muito tempo tem os portais, o Metrópolis é um dos portais muito bom, muito importante, sediado em Brasília. O Guilherme Amado, que inclusive já foi entrevistar no nosso canal, vem a notícia: Bolsonaro irá à feira agrícola patrocinada pelo Banco do Brasil e pela Caixa. É no Rio Grande do Sul. Isso é inaceitável. Você tem uma feira patrocinada pelo Banco do Brasil, pela Caixa, pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, e ele vai lá para fazer propaganda política, em plena feira, para desmoralizar o governo do estado do Rio Grande do Sul e atacar o governo federal, com a mais absoluta certeza. Isso pode? Isso não pode. Por isso que eu fiz a afirmação anterior, que o tempo da democracia, da justiça, o devido processo legal, ele é mais lento do que o tempo dos golpistas. Agora, não deve apressar, saltando etapas que, para qualquer um de nós, porque todos são iguais perante a lei, no caso de ilícitos também, não é porque um foi presidente da República que a apuração tem de ser mais célere, não, tem de seguir a apuração devidamente, cumprindo tudo o que determina a lei. Mas, enquanto isso, o Bolsonaro vai solapando. E meios de comunicação, concessões públicas e rádio e TV, continuam solapando a democracia, sem nenhuma ação do Ministério das Comunicações. Reafirmo, concessões públicas de rádio e TV, que existem regras para tal, inclusive de comportamento, continuam solapando a democracia, os poderes constituídos, sem que o Ministério das Comunicações tenha qualquer ação. Qualquer ação. Ninguém está falando em censura, mas do cumprimento da lei. É inaceitável. O que ocorre em São Paulo, no interior, inclusive, numa cidade especificamente, é um ataque diário, 24 horas, aos poderes constituídos, à Constituição Cidadã. São extremistas que a gente nem pode chamar de nazifascistas, que eles não têm condições intelectuais, graças a Deus, de alcançar o que pensa o nazismo, o que pensa o fascismo. São extremistas, reacionários e gente má, que tem ódio e que continua atacando os poderes constituídos. Então, um alerta ao Ministério das Comunicações, vamos dar uma olhadinha, né? Não custa acompanhar o que as concessionárias de rádio, ninguém é dono, concessionárias de TV, ninguém é dono, continuam fazendo.
e atacando as instituições, né? E são muitos. Se quiserem falar comigo, eu apresento 300. São coisas inacreditáveis. Então, quando o Guilherme Amado noticiou isso, reforça o que eu disse anteriormente. Ou seja, é necessária uma ação célere, cumprindo, evidentemente, tudo que determina a lei. E aí, eu já estou no Globo, no Estadão, essa aqui, ó, mensagens encontradas está hoje, né? No celular do ex-major Ailton Barros, que foi demitido do Exército por razões disciplinares, mostraram que em dezembro de 22, portanto, já quase no apagar das luzes da tragédia que foi o quadriênio Bolsonaro, digo eu, né? O ex-candidato a vice na chapa de Bolsonaro, o general Walter Braga Neto, agiu contra Freire Gomes, né, que agora acabou de depor, né, na semana passada, a quem considerava, entre aspas, indeciso, entre aspas, me desculpe dizer, cagão, né? Braga Neto afirmava que, abre aspas, a culpa pelo que está acontecendo e acontecerá é do general Freire Gomes, fecha aspas. Continua o golpista, que devia estar preso andando com um cachorrinho em Copacabana, Braga Neto. Continua o golpista. Abre aspas. Omissão e indecisão não cabem a um combatente, acrescentou. Fecha aspas. Abre aspas novamente. Oferece a cabeça dele, cagão. Desculpe usar essas expressões, mas é um general de 4 estrelas, sustentado por você, por mim e por nós, durante 5 décadas. Estudou no colégio militar, fez todo o estudo militar a posteriori e ficou sem fazer nada a não ser traindo a pátria. Porque isso aqui é um traidor da pátria, traidor da Constituição. É traidor da pátria, como bem disse o Dr. Ulisses Guimarães no célebre discurso, sempre citado aqui, de 5 de outubro de 88. Então, é um negócio assim, inacreditável. E veja a linguagem que ele usa, esse traidor da pátria, esse criminoso chamado Braga Neto, que ele se refere ao general Freire Gomes e dizendo assim, omissão e indecisão não cabe a um combatente. Mas espera um pouquinho, ele não entendeu o espírito da coisa. Combatente? Que a guerra? Alguém estava invadindo o Brasil? Não. Sabe qual era o combate do Braga Neto? Não era defender a nossa pátria, era impor uma ditadura fascista aqui no Brasil. Era isso. Esse é o combate. Inacreditável, porque ele usa uma linguagem que parece que o Brasil está sendo invadido. Não, estava se cumprindo exatamente o que determinava a Constituição, os poderes legais constituídos, e no caso da eleição, especificamente o TSE. E ele fala que o general é um cagão, desculpe dizer, um indeciso e não é um combatente. Combatente de quem, cara pálida? Eu diria o general criminoso chamado Braga Neto. Valentão. Se der um tiro de espoleta, ele fugia. Numa frente de batalha, sempre digo, ou na Primeira Guerra, na Guerra de Trincheiras, lá entre França e Alemanha, por exemplo, ou saltar hoje de Gaza, ou a tragédia que nós acompanhamos na Rússia, entre Rússia e a Ucrânia. Imagina essa gentalha lá, eles iam fugir da frente de batalha, iam ser desertores. Então a questão que se coloca em relação ao Bolsonaro, que é o chefe da Urcrim, o chefe da quadrilha, da organização criminosa, ele tem, com o devido processo legal, sempre digo isso, e para a cadeia. A questão que ele vai para a cadeia é em conteste. E regime fechado, evidentemente. Né? Em conteste. A questão que se coloca é quando vai socorrer. É provável, e o calendário eleitoral não deve ter nada a ver com o calendário jurídico do cumprimento das leis, né? Não é porque tem eleição de outubro que não vai se fazer o julgamento de setembro, ou o julgamento em outubro, por exemplo. Isso claro que não. Né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. São coisas totalmente díspares. Né? Então é necessário separar uma coisa da outra e entender o que significa um julgamento legal e do processo eleitoral, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E seria terrível se tivesse. Seria um verdadeiro absurdo. Não seríamos uma república que tivesse em vigor o Estado Democrático de Direito, como está. Então a questão que se coloca é que ele irá para a prisão. Ao ir para a prisão e vai ser condenado, ele vai recorrer, vai vir depois os embargos, tudo aquilo que a gente já sabe, tudo bem. A questão que se coloca é dar um passo adiante. Qual será o papel das Forças Armadas no Brasil?
Eu acho que essa é a questão central. Nós temos que lembrar, vamos à história, e é condição sine qua non para entender o Brasil da terceira década do século XXI, assim como outros momentos, ir na nossa história, compreendê-la. Ver que o que nós estamos assistindo é um momento que é parte do movimento da história do Brasil republicano. Isso não está acontecendo por acaso. Lembrar que a participação de militares na cena política brasileira é um fenômeno do final do século XIX, com a proclamação da República. Durante o Império, a participação é quase que nula, diferente do que ocorria nos países platinos. Mas aqui, por exemplo, manteve-se a unidade, o que não ocorreu nos países platinos, e aqui foi adotado o regime monárquico, enquanto nos países platinos foram adotados o regime republicano, como em toda a América Latina, excetuando um breve período de cerca de 1 ano e meio no México, né? Aí já estou falando no caso da América Norte, mas vamos usar o conceito América Latina, que é um conceito que vem lá do Napoleão III, vale destacar. Então, no nosso caso, a participação foi durante a República. E aí começa em 1889, aí vem a Revolução Federalista, a Revolta da Armada, isso no governo Floriano Peixoto, depois vem a Guerra de Canudos, meu livro vai ser republicado esse ano, edição revista e ampliada pela editora Planeta, Canudos, o Povo da Terra, e lá tem toda essa história bem, com bastante cuidado, bastante rigor, né? É 1896 e 1897, o governo do Prudente do Moraes. Depois nós temos, já entrando no século XX, a revolta da vacina, lá no governo Rodrigues Alves. Depois, e vamos passando. Quando a gente chega na segunda década, tem as rebeliões sedentistas, 1922, 1924, Coluna Press, aí temos a Revolução de 30, a Revolução Constitucionalista de 32, sempre com participação de militares, tudo isso, né? Aí vamos lembrar a Intentona Comunista de 35, o golpe de Estado Novo 37, o golpe de Estado fracassado, integralista, liberal, que é uma coisa complexa, o que aconteceu em 1938, né? E a queda de Getúlio em 45, golpe militar. Vamos lembrar 1954, 24 de agosto, suicídio de Getúlio. Lembrar novembro de 55, ação constante de militares. Tivemos 3 presidentes, nenhum dos quais eleito no mês de novembro de 55, só para ver a tensão e a participação de militares. 2 tentativas de golpe fracassadas no governo Juscelino, a crise de 61, que leva depois a renúncia de Jânio, quase uma guerra civil, quando o vice-presidente estava em Singapura, quando chega a notícia, isso tem livros meus que tratam disso, demorou 2 semanas para tomar posse a 7 de setembro, quase 3 semanas, uma tensão, golpe de 64, aí temos 5 governos militares, a coisa parecia que estava acalmada, mas na verdade, sem enfrentar o problema, empurraram para o canto. E foi indo. Foi criado o Ministério da Defesa em 1999, mas não ficou muito claro como é que se organiza, a organização, até lembrado hoje, isso nesses dias, foi bem lembrado pelo ministro do Supremo, a questão do Ministério da Defesa, que teria de ser dirigido por um civil. O governo Temer cometeu vários erros, um dos erros foi justamente nomear um militar para o Ministério da Defesa. Isso continuou no governo Bolsonaro e chegamos à situação presente, agora com o ministro civil, o senhor José Múcio, mas tudo isso criou uma participação dos militares desde o final do século XIX até hoje na cena política, e absolutamente fora do que se determinava a Constituição e fora do que significa Forças Armadas, o que existe sob o controle do Poder Civil, e seu papel fundamental, sua estrutura é uma relação permanente de Estado, não é um partido político. Não é um partido político. Mesmo que alguns autores, Oliveiros Ferreira, em certo momento, chamou de partido militar, no pré-64, tá? E até durante um período do regime militar. Mas não é um partido, as forças não representam um partido militar, né? É uma relação permanente de Estado. Ela representa o todo e não a parte, como um partido, para ser bem simplório até na questão da explicação. Então, o que se apresenta hoje é que, além de o Bolsonaro ir para a cadeia e Sorcrim, Braga Neto, esse que é valentão, né? E usando essas expressões chulas de marginal e não de um general de 4 estrelas, não honrando a farda que vestiu, com desonra, inclusive, né? E outros que participaram desses atos criminosos, inclusive civis que participaram daquela reunião que nós sabemos todos, que são copartícipes pelo silêncio em relação ao golpe de Estado, porque quando você está vendo um crime sendo cometido e você não age, você é partícipe daquilo. Então, há figuras legais que enfrentam essa questão, né? E aqueles todos, cerca de 2 dúzias, tem um deles que é empregado aqui do governo do Estado de São Paulo, inclusive, e tem uma posição importante, né? O senhor Wagner, não sei das quantas, né? Então, a questão que se coloca
E é Wagner Rosário, vai para ser preciso. Eu sei o sobrenome dele, mas nem me interessa, acho alguém que não tem importância nenhuma. Mas é assim, no sentido positivo, né? Deveria pagar pelas ações ilícitas, porque ter participado daquilo e não ter se pronunciado contra quando saiu, pelo silêncio, na verdade, estava aceitando aquilo como se fosse algo absolutamente normal, fosse uma ação normal de alguém que foi derrotado na eleição. Estou me referindo à reunião que o Brasil inteiro assistiu, né? Que tal? O Bolsonaro, que o Braga Neto, que não era ministro, estava aqui, não é uma reunião ministerial também aquilo, e nem uma reunião de comitê eleitoral, ali é uma reunião golpista, que queria impor uma guerra civil e a morte de brasileiros. O Bolsonaro tinha um sonho, espero que o verbo seja só no passado, para todo sempre, a morte de 30 mil pessoas. Vocês lembram quando ele disse lá no final do século passado, que queria uma guerra civil e 30 mil mortos. Bem, todo mundo riu na época, achou engraçado, puseram o apelido de Drácula brasileiro, etc., e olha no que deu. Deu que foi a tragédia que ele criou. E o pior, tudo que nós vimos em 2023, a começar por dia 8 de janeiro, e há fenômenos recentes, como o episódio há cerca de 8 dias atrás da Avenida Paulista, aquele momento patético que todos nós assistimos. Ou seja, o que eu estou justamente querendo apresentar aqui a todos vocês é que, além da prisão do Bolsonaro, nós vamos ter de discutir a questão dos militares. E de uma vez por todas, resolver essa questão. Uma delas é uma iniciativa excelente de uma PEC, uma emenda constitucional, que militar que se candidata a qualquer cargo público, deixa de ser militar, vai para a reserva. Isso é indispensável. Indispensável. Porque ele não pode voltar depois de derrotado para exercer suas funções. Porque ele foi participar da política, ele está trazendo a política para dentro dos quartéis, isso é absurdo. É coronel, quer ser candidato? Tudo bem. Vá para a reserva e seja candidato, siga a vida. É general, é capitão, é major, é sargento, né? Todos esses acabou, incluindo as polícias militares, tá? Incluindo as polícias militares. Quer ser candidato? Não tem nenhum problema. Pode ser, todos são iguais. Não é dizer que é cidadão, como diz o general Mourão, erroneamente, que é um cidadão, quer dizer que militar é um cidadão de segunda categoria, não. É igual a qualquer outro. Agora, ele não pode usar o poder da força, monopólio da força, que é concedido pela nação, porque quem cria o Estado é a nação, está no preâmbulo aqui da Constituição, não podemos, né, nos esquecer do preâmbulo da Constituição, ela diz: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado, etc., etc. Quer dizer, é o povo que cria o Estado. É para entender. Então, a questão que se coloca não é cidadão de segunda categoria, ele tem o monopólio da força. E aí ele volta para continuar coagindo seus adversários, foi derrotado, o partido X ganhou a eleição, ele não foi eleito deputado, vereador, não importa, governador ou presidente. Onde já se viu isso? Não existe. Então, quer fazer política, não tem nenhum problema, é igual quando sai. Não pode ter a história do começo da República, que vem, na verdade, da última década do Império, e o Benjamin Constant, o Botelho de Magalhães, não o francês, o Benjamin Constant, estou falando do nosso professor de matemática no Colégio Militar, da Praia Vermelha, que é o X mais B, como dizia o Dom Pedro II, de chegar a vir aquela história do soldado cidadão. Porque o soldado cidadão é aquele, então, que tem uma vantagem em relação ao cidadão, ele tem o monopólio da força, tem as armas. E com elas, evidentemente, não é condição de dialogar. Eu me lembrei do Antônio Carlos. Antônio Carlos de Andrade, irmão do Zé Bonifácio, constituinte, grande orador, novembro de 1823, quando ele sai cercado a constituintes pelo exército, Dom Pedro I, e ele sai, o Antônio Carlos tira o chapéu e cumprimenta o canhão, né? É célebre passagem. O que você vai fazer? Você vai dialogar com o canhão? Não existe. A força vence, como venceu em 1823, e ele impôs Dom Pedro I, a 25 de março de 1824, a Constituição otorgada está completando 200 anos, e ninguém fala. 200 anos, a gente vê, né? Os juristas, faculdades de direito, tem 300 mil, ninguém está fazendo seminário, simpósios, vamos discutir. Porque você mata vários coelhos, Constituição de 1824, Constituinte de 1823, discute que foi o processo independentista, tudo no campo legal, jurídico, nada, eu odeio, acho a Constituição horrorosa de 1824, né? Um desastre, né? Eu gosto do artigo 99, são 4 artigos ao poder moderador, um deles o 99, 98, 99, 100 e 101. O 99 diz assim: a pessoa do imperador é inviolável e sagrada, ponto. Ele não está sujeito a responsabilidade alguma, ponto.
Putz, isso que os bolsonaristas extremistas é que eles são tão preguiçosos, gente de baixíssimo nível cultural, se cai de 4 não levanta nem com guindaste, devia pedir não é o retorno do AI-5, é o retorno do artigo 99 da Constituição de 24, porque o imperador podia fazer tudo, a pessoa do imperador é inviolável e sagrada, ponto. Ele não está sujeito a responsabilidade alguma, ponto. Que é coisa mais absurda. Isso é mais do que autoritarismo é o cubo, mas estava lá. Está fazendo 200 anos, ninguém lembra, e pior que fosse a Constituição, é a primeira Constituição, devia ser discutida. Mas eu peguei esse gancho só para lembrar, e ali tem o papel das Forças Armadas, etc., mas elas não têm, a presença dos militares no primeiro reinado, regência e segundo reinado, é através dos dois partidos, conservador e liberal. Vide Caxias, conservador, Osório, liberal. Para pegar as duas grandes figuras, aí já estou falando do segundo reinado, Duque de Caxias e o Marquês do Herval, né? Luiz Alves de Lima e Silva, que ficou conhecido, interessante, não pelo nome, mas pelo título nobiliárquico, enquanto Osório, que era muito mais popular que Caxias, não é conhecido como Marquês do Herval, mas como General Osório. Isso dá uma boa conversa um dia, uma boa discussão. Por isso que aqui é diferente das análises tão rasteiras, né, da profundidade de um Pires que a gente vê por aí. Então a questão do exército é essa, veio a República, eles quisem fazer o papel de soldado cidadão. E o preço é esse. Então é um preço que a história brasileira não resolveu. Claro que o positivismo, que não é o que está vigorando agora, porque agora é o extremismo com tinturas nazifascistas, mas eles nem podem chamar esse pessoal de nazifascista, que eles, graças a Deus, eles nem conhecem. É o velho extremismo, o racionarismo da América Latina, né? E daqueles que são vendilhões da pátria, que se ajoelham para Trump, como o Bolsonaro, que é um traidor da pátria, esse daí, hors concours, né, nessa galeria de traidores, de golpistas que nós vimos recentemente. Então, sem nenhum exagero e sem nenhum panfletarismo, hein? Isso é óbvio, Lante, poderia dar aqui diversos exemplos. Então, a questão se coloca nesse momento, né, de nós realizarmos aqui, fazer uma análise mais profunda, a questão do papel, então, das Forças Armadas, como é que vai ficar? Não tem essa história de soldado cidadão, tal, isso foi do positivismo que marcou a República e marcou a centralização do Estado, uma série de concepções que estão no varguismo, originário isso do positivismo. Aí tem uma longa conversa que o João Cruz Costa, que foi um dos grandes especialistas sobre positivismo no Brasil, faz com enorme competência nos seus livros. Já falecido, professor de filosofia aqui da USP. Bem, interessa o seguinte, para concluir hoje a nossa conversa. E aí? Bolsonaro vai ser condenado? Vai. A regime fechado? Vai. Podemos ter absoluta certeza. Qual é a data? Bem, aí já é demais. A gente acerta a data. Vai acontecer um grande cataclismo que na hora que se aproximar, vão começar a construir uma ideia que ele não pode ser preso. Então, ele é o artigo 99 da Constituição de 1824, né? Ele não pode ser preso. Não. Vai ter uma rebelião. Vai ter nada. Tem que cumprir a lei e pronto. E quem quiser fazer qualquer palhaçada, prender e jogar na cadeia. E não tem conversa, não tem papo. Acabou. Tem que cumprir a lei. Então, ele vai para a cadeia. A Urcrim vai, Braga Neto, Heleno, grande Heleno, valentão, todos são valentes. Dá um tiro de espoleta e sai todos correndo. A questão que se coloca é o papel das Forças Armadas. Isso é central. Nós temos que enfrentar essa questão histórica, analisá-la, e tem grandes trabalhos, grandes especialistas, trabalhos belíssimos. Me lembrei agora do Zé Murilo de Carvalho, Os Militares e a Política, lembrar da História Geral da Situação Brasileira, o primeiro volume sobre a República, coordenado pelo Boris Fausto, é um ensaio muito interessante, e tem uma série de grandes estudiosos sobre a questão militar no Brasil, e aí analisar agora, nesse século XXI, nesse novo mundo, um mundo totalmente diferente, não é o mundo mais da Guerra Fria, nada disso, é um outro momento histórico e que tem de posicionar as Forças Armadas para enfrentar hoje o grande desafio, não é que um Estado vai invadir o Brasil, o desafio é o crime organizado. Na América do Sul, o desafio não são grupos terroristas como estão em outros continentes. Não, na América do Sul, o grande desafio é o crime organizado. E esse é o papel das Forças Armadas, enxutas, com alto nível tecnológico, impedir que sejam corrompidos pelo crime organizado, que é um problema que tem no México, tem na América Central, que teve na Colômbia, é uma situação muito complicada, precisa tomar muito cuidado, e esse enfrentamento dentro do que determina a lei, evidentemente, sem violar a garantia dos direitos básicos de qualquer cidadão, mas e o teatro nosso de guerra sempre foi, se pensava nos jogos de guerra, a fronteira sul.
né? Não. Hoje é a Amazônia. A grande questão é a Amazônia, que é muito mais complexa a defesa, muito mais extensa a área fronteiriça e que exige novas formas de defesa. Qual vai ser a estratégia adotada numa região que é absolutamente distinta do que era a fronteira sul, né, quando o grande problema do Brasil era a possibilidade de uma guerra com a Argentina. É isso, nos encontramos, portanto, amanhã, mais ou menos, sempre a gente fala, por isso que é importante ativar o sininho, que avisa as novas notificações. Se você gostou dessa nossa análise que foge do senso comum, se inscreva no nosso canal. Se você já está inscrito, indique a um amigo. Nos encontramos amanhã. Até! Olá, eu estou lançando meu curso A História do Brasil. Vocês me conhecem, sou o professor Dr. Marco Antônio Villa e o objetivo é dar uma visão geral do que há de mais moderno na historiografia brasileira sobre o tema História do Brasil. Tenho certeza que vocês vão gostar.